E quando que eu vou indicar uma ablação na fibrilação atrial? Assim, indicando com precisão ali, aquele caso bem indicado ali. Tá. Óbvio que a gente vai ter casos que a gente vai selecionar, mas assim, aqueles casos mais feijão com arroz pro público de casa em saber, puta, esse caso aqui ia muito bem com uma ablação, cara jovem, pouca comorbidade, aquelas coisas ali, Rodrigão. Só para ficar claro, então assim, o candidato ideal à ablação... Hoje em dia esse cenário está mudando, né? Mas se a gente fosse colocar o candidato ideal para ablação por catéter de fibrilação atrial, é o que vem na última diretriz da ESC de 2020 de FA, é o que está na diretriz da Sociedade de Arritmia de 2017 sobre ablação. É o clássico, é o paciente, com indicação 1A, digamos assim, o paciente que tem fibrilação atrial paroxística, sintomática, refratária a tratamento medicamentoso, em que a gente quer melhorar o resultado desse paciente. Esse é o paciente candidato à ablação por catéter de fibrilação atrial. Então, paciente que tem FA paroxística, sintomática e refratário à terapia antiarrítmica, classe 1 ou classe 3 de antiarrítmicos, aí propafenona, sotalol, milorona, e tem sintomas. Esse é o paciente que, de diretriz, que em 100% das diretrizes, ele é classe 1A para ablação por catéter de fibrilação atrial, né? Se esse paciente tem uma fibrilação atrial persistente, ou seja, já não é aquele paciente que tem crise de fibrilação atrial e tem fibrilação atrial de uma maneira mais persistente, ele também é candidato, cai para uns 2A de evidência. Se esse paciente tem um cenário diferente, em que ele não é que ele é refratário à terapia antiarrítmica, mas ele não deseja, ele pode usar a ablação como uma terapia de primeira linha, ele também é candidato pelas diretrizes, também com nível 2A, se é paroxística 2A nesse cenário, se é persistente é 2B, né? E esses são os, digamos assim, o feijão com arroz é esse pessoal. Eu digo que isso está mudando e a gente vai discutir boa parte das evidências científicas disso nesse podcast, é que a gente está expandindo as indicações devido a bons resultados em subgrupos específicos, né? Essas indicações estão sendo expandidas, né? Estamos baixando o nosso limiar. Estamos batendo o limiar. Isso deve acontecer cada vez mais nos próximos guidelines, né? Então, um exemplo deles que a gente vai discutir é o paciente, por exemplo, que tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Na nova diretriz, o paciente que tem fibrilação atrial e tem IC com fração de ejeção reduzida, especialmente se você acha que a fibrilação atrial tem culpa nessa IC, componente de taquicardiopatia, é indicação 1 de ablação, 1A de ablação por catéter na última diretriz. Isso é muito da bom. ESC de 2020, tá? E mesmo aquele paciente que tem disfunção e não tem necessariamente um link claro de taquicardiopatia, ele também é candidato com nível de evidência mais fraco. Então você vê, esse é só um exemplo do que hoje a gente está aumentando as indicações depois de resultados de trabalhos randomizados, grandes, que mostram resultados adequados. Mas uma mão com açúcar, digamos assim, para o médico do consultório, é lembrar. Eu brinco assim, todo paciente que tem fibrilação, ele é candidato. Ponto. Tem fibrilação atrial, ele é candidato. Você tem que pensar dessa forma mais, porque você vai ver que você vai encontrar uma série de poréns para não indicar. Mas se você começar pensando assim, a chance de você perder um paciente que é ótimo candidato é muito menor, né? Então você pensa, tem fibrilação atrial, a ablação já liga um sinal de alerta, né? Quem que é o candidato? Olha, se é um paciente jovem, tem FA paroxística, tem sintomas, não quer tomar remédio ou teve intolerância. Poxa, isso aqui eu não tenho a menor dúvida, né? E aí a gente vai triando, vai vendo cenários mais ou menos, inclusive uma decisão compartilhada com todo mundo. Maravilha. E existe, bom, você comentou, né, de contraindicar. Hoje eu abri a caixinha dos stories aqui falando sobre ablação de FA e uma das perguntas foi, o tamanho do átrio, né, muito grande, contraindica uma ablação? Ótima pergunta, eu gostei que o pessoal está interativo aí. Não, a resposta direta é não. Não existe um tamanho de átrio, nem de volume de átrio esquerdo. Hoje em dia a gente usa mais o volume do átrio esquerdo indexado para a superfície corpórea do que o diâmetro, é uma medida mais elaborada do volume do átrio esquerdo. Não existe um valor assim que a gente olha, a partir daqui não dá para fazer de jeito nenhum. A gente já fez ablações com átrios bem grandes e o inverso também. Fato é que o tamanho do átrio é um fator diretamente relacionado à recorrência após ablação, né? Então, quanto maior o átrio esquerdo, maior a chance de recorrência, né? Tem pacientes que ficam muito bem com átrios esquerdos com uma ablação por catéter, isolamento de veias pulmonares e um átrio esquerdo grande, e tem pacientes que recorrem e isso aumenta a chance de acontecer pelo tamanho do átrio esquerdo. Para ter um parâmetro, tem um trabalho clássico de insuficiência cardíaca, que é o Keston, ele usou como corte, ele não incluía pacientes com volume do átrio esquerdo indexado maior que 60. Então, não é um corte que a gente usa, mas é um corte de alerta, né? Um volume de 60 começa a te chamar um pouquinho a atenção de que talvez você tenha perdido um pouquinho o timing, né?